Boa tarde, tudo bem com vocês? Pausa para um cafezinho, uma conversa boa e livros, é claro. Já pegaram um cafezinho? Vamos entrando. Hoje, quinta-feira, é dia de dar essa pausa para a gente conversar. E a conversa boa sempre tem uma convidada toda semana, um livro, e eu vou tentar fixar aqui o nosso papo de hoje. Acho que eu aprendi, gente. Vamos ver aqui. Pais de olho no material didático. Vamos ver se eu vou conseguir. Semana passada eu não consegui. Vamos ver aqui. Fixar comentário. Aí. E para nossa conversa ficar boa, eu vou chamar a Karen, que ela tem um conteúdo interessantíssimo aqui nas redes sociais. E o objetivo é esse, alertar pais aí da importância, né, de saber o que está acontecendo na vida escolar dos filhos. Vou ver se ela já tá aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ó, a Karen já tá aqui. Vou chamar ela pra gente. Vamos ver se vai dar certo a nossa conexão. Chamei, gente. Então, a Karen, ela tem um conteúdo muito interessante, que é alertar pais aí que as nossas crianças estão assistindo, estão vendo. Não foi. Vou mandar de novo. Peraí, Karen. Consegui! Oi, Tá me ouvindo tudo bem? bem? Estou ouvindo bem, bem tranquilo. Já avisei o pessoal que agora é a hora da pausa para pegar um cafezinho. Já pegou seu cafezinho aí? Aê, agora sim. Cafezinho, conversa boa e livros. Tudo que a gente mais gosta, né, Karen? Então, tudo que eu adoro. Para começar essa conversa, queremos saber quem é a Karen. Se apresenta aí, Karen. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, Cíntia, porque é muito bom, assim, eu adoro fazer live. E eu sou uma mãe, e antes de ser mãe eu já fui médica veterinária, depois de médica veterinária eu fui empresária, e hoje vamos dizer, liderar, tá bom esse termo, assim? Pode ser. É um movimento, então, né, o movimento de mães, acho que liderar pode ser uma boa palavra. É uma boa palavra, tá? Eu lidero um movimento chamado Pais de Olho no Material Didático, onde a gente fica de olho nos conteúdos do material didático e a gente se alerta, né? É como se fosse uma corrente do bem, sabe? É uma corrente do bem, assim, a gente se alerta, a gente se ajuda. Uma mãe, os pais me mandam muito conteúdo, eu analiso conteúdo de material didático e mostro para os pais. E assim a gente vai montando esse movimento. E tá dando certo, aos poucos tá dando certo. Então, para começar, já conta pra gente como que começou esse movimento. O que deu aquele estalo? Não, preciso falar disso. Eu acho que é a minha missão. Tá, eu vou contar assim, ó. A primeira vez que me deu um estalo foi quando meu filho tem 6 anos. Tá bom o áudio? Vocês estão me escutando bem? Tá baixo? Tá bom? Pra mim tá ótimo. Tá ótimo. Gente, eu queria tanto pôr um filtro. Por que será que esse povo tá de sacanagem comigo? Não dá pra pôr filtro? Lá, vou fazer a mágica acontecer, Cíntia. Uau! É tudo de bom isso aí. Aí, ó, viu? A mágica aconteceu. Então, mas deixa eu contar. A primeira vez, assim, que me deu um estalo foi quando eu vou apagar aqui, né? Porque eu posso ser processado. Mas foi com esse livrinho aqui, tá? Esse livrinho, aqui, ó, vou pôr aqui para vocês verem. Tá? Esse livrinho aqui, ele coloca a culpa no pecuarista e no agricultor sobre o desmatamento da Mata Atlântica. Aí já me acendeu uma luzinha vermelha, amarela, né? E aí, o ano passado, durante a pandemia, eu comecei a ver, eu estava estudando sobre o globalismo, sobre ONU 2030 e nova ordem mundial. Veio a pandemia
e eu comecei a olhar o material didático do meu filho e encontrei toda a Agenda 2030 como conteúdo a ser estudado pelo meu filho, que estava na primeira série. E eu me vi muito sozinha, Cíntia. Eu me vi assim, sabe quando você conversa com as mães e as mães, olha, nada a ver disso, o que que tem, né? E eu decidi pegar o meu perfil, que era pessoal, e eu transformei o meu perfil em perfil para alertar os pais sobre o problema do material didático. Não é o problema do material didático, é o problema do conteúdo do material didático. Antes da gente até passar para a próxima pergunta, vamos deixar bem claro aqui, né, Karen? Não somos contra a escola, não somos contra professores, não é nada em relação à nossa cidade, que viemos de Campo Grande, né? Nada contra Mato Grosso do Sul, Brasil, Estados Unidos. Não. Nós estamos falando de mundo, nós estamos falando aí do bem das nossas crianças, né? Essa importância aí da gente resgatar aí os valores da nossa família, né? Os nossos valores em primeiro lugar, porque eu acredito muito que escola é educação intelectual, né? Então, eu acho que valor moral aí, a família precisa estar muito presente nesse assunto, né? Então, assim, antes de entrar nisso aí, eu queria deixar bem claro, por exemplo, hoje, o meu filho menor, nós moramos em Orlando, eu acho que eu nem te contei a minha história. Para os seguidores da Karen que não conhecem a minha história, eu vim para Orlando para tratar o meu filho, né? Por um tratamento médico. Então, assim, cada um vem para cá com o seu objetivo. Tem família que vem para educação, tem família que vem para uma série de fatores. Então, eu vim para tratar o meu filho hoje, dentro da sala do pequenininho, tem aluno, tem amiguinho que vem da Índia, da China, americanos, brasileiros, de Porto Rico. E o que acontece? É choque cultural. Então, mais uma vez, eu acredito muito que a escola é um lugar para a gente ensinar as nossas crianças aí a desenvolver o intelecto, né? Então, antes de partir aí para a próxima pergunta, que tem tudo a ver, quais são as pautas que você acha que vem substituindo esse conteúdo que é importante, é o papel da escola, e quais são essas pautas que você e essas mães que se ajudam, que se informam umas com as outras, estão invadindo de uma forma geral, assim, para depois a gente seguir o nosso bate-papo. Então, assim, voltando ao que você estava falando, é muito importante a gente falar sobre essa questão de, às vezes as pessoas veem o movimento Pais de Olho no Material Didático, e já acham que nós fazemos homeschooling. Não, aqui, gente, nós falamos de educação. Então, o movimento, ele acolhe pessoas que fazem homeschooling parcial, pessoas que estão na escola a tempo meio período, tempo integral. Aqui nós falamos de educação, né? E, então, assim, professoras, eu sou muito a favor, Cíntia, dos pais estarem junto com a escola, junto com a professora, apoiando essa professora, auxiliando essa professora. Então, muito bom, muito bem colocado por você. Não é essa questão de achar que a gente vai chegar aqui e vai ficar expondo escola. Tanto é que eu tenho um cuidado, Cíntia, muitos pais me pedem, porque eu faço análise do material didático e eu coloco para os pais, preste atenção nisso, preste atenção. Os pais me pedem, Karen, coloca o nome do material didático, qual é a escola, o nome do professor. Eu não falo justamente porque eu preciso ter uma ética. Os pais, eles precisam entender que isso é um movimento que eles precisam fazer pelos seus filhos. Né? Porque a escola, vamos pensar assim, você está lá, o meu filho tem 6 anos, são 30 alunos por aula, por professor no período. Como que a professora vai educar? Então, não, é justamente isso. Mas as pautas que você... existem, para vocês entenderem o que é que vocês vão encontrar no material didático dos seus filhos, basta que vocês deem uma olhadinha na Agenda 2030 da ONU. A ONU, gente, eu costumo dizer, eu vou falar pouco, porque senão eles abaixam o nosso alcance. Mas essa ONG, essa organização, não é ONG, essa organização, ele funciona como aquele bolo de aniversário que você faz para o seu filho, sabe? Aquele bolo bonito, mas quando você vai comer,
você percebe que ele está meio estragado, assim. Você vê que ele tem interesses por trás ali que não são bem aquilo que a gente sabe, tá? Por isso eu convido... Eu até trouxe um livro aqui para indicar para os pais, para eles entenderem, para eles começarem a entender. Mas aqui, ó, eu anotei aqui, são alguns, tá? São alguns mais. Basicamente, é o anticolonialismo. Vou indicar que aqui é o lugar de indicar livros. Pode livros, mandar, né? que adoro. Não, mas eu vou algumas pautas, né? Isso é tanto, Cíntia, é tanto Brasil, isso aqui, ó, é Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, Portugal. Isso está em todo o mundo. Nós não estamos falando de determinada escola, não estamos falando de determinado país, nós estamos falando geral. Mundo, que está mundo, hoje. Hoje você vê um movimento anticolonialismo muito forte no material didático, que é aquela coisa de colocar o colonizado como sempre a vítima e o colonizador como o grande vilão. Tudo isso tem um porquê e no livro que eu vou indicar vocês vão entender tudo. O feminismo, uma hora a gente conversa sobre isso. Falta para outro dia. Outro dia, marxismo cultural, o desconstrutivismo, ou seja, você pegar uma situação e você desconstruir a ponto de você ter outra visão. Ou seja, o lobo mau, que na verdade não é tão mau, e pode ser que ele seja bom e no final, nossa, grandes amigos. Mais ou menos assim que acontece. Tem o homossexualismo político, velado na questão da diversidade, da ideologia de gênero, tá? Lembrando, gente, isso não tem nada a ver com a opção sexual de cada uma, né? Isso, nós estamos falando de educação de criança. Claro, porque muitas vezes acha que é algum tipo de... Não, estamos falando aí de família, estamos aí falando, cada um tem os seus valores, cada um tem as suas crenças. Então, nós, como mães também, temos o direito de orientar as nossas crianças conforme nós queremos. Né? Isso, então, isso. Não, e assim... o que acontece, essa questão do homossexualismo político, é que as pessoas confundem muito o movimento LGBT com a opção sexual. Eles misturam tudo, viram uma baderna, e a verdade é que a opção sexual de uma pessoa, a gente está falando de um assunto, né? E o homossexualismo político é outra coisa, o movimento LGBT é outra coisa. Mas, enfim, também é assunto para outras lives. Está precocemente entrando devagarzinho, né? Que vai ser uma pauta para um outro dia também. Outro dia, são muitas coisas. Tem os direitos humanos, que a gente acha muito bonito as crianças aprenderem, mas a gente precisa ficar ligado. O ambientalismo, que foi mais ou menos a pauta que eu trouxe aqui para a gente conversar, que é essa coisa do ambientalismo. O relativismo... Uma experiência pessoal minha, né? Sobre esse tema aí, que eu acho super importante, que nós, mães, temos que tomar muito cuidado, né, Karen? Depois a criança chega em casa com alguns questionamentos, com algumas... levanta algumas coisas e a gente não sabe de onde saiu, né? Então, isso é importantíssimo, né? Na verdade, o que eu percebo, Cíntia, para os pais começarem a prestar atenção, porque tudo é uma coisa muito progressiva. Eu não comecei analisando, sabendo tudo, não. Você vai aos poucos, você vai percebendo, você vai estudando. Tudo que é ligado à minoria em movimentos sociais leva a criança, o adolescente, ao coletivismo, né? E o coletivismo, o que tem o problema do coletivismo? É justamente o que você falou. As crianças não estão na escola para outra coisa a não ser o desenvolvimento intelectual de cada um. Exatamente. Né? E quando as crianças, elas têm tem um viés ideológico voltado para o coletivismo, eles vão desenvolvendo uma percepção de mundo muito complicada, justamente até para o desenvolvimento daquilo que ele acredita, como certo, como errado, como bom, como... das duas uma, ou ele acredita que aquilo que ele está pensando, exemplo, vamos colocar o exemplo do ambientalismo, né? Da destruição da natureza e tal. Ou ele vai acreditar piamente naquilo, ou ele vai junto com a boiada, porque senão, né, você já sabe, se você não pensa igual aos amigos... Eu acho assim, Karen, nós somos adultas, a gente tem um nível
de graduação superior, nós temos aí a nossa religião formada, os nossos valores. E muitas vezes, de vez em quando, nós paramos e pensamos, gente, será que é isso mesmo? Será que será que essa forma que eu penso está certa ou não? Somos adultas. Imagina para uma criança que não tem amadurecimento nenhum. Estão colocando coisas de uma forma tão precoce em cabecinhas que nem amadureceram. Como diz um psicólogo que eu gosto muito, o Dr. Marcelo, ele fala, o cérebro da criança até 15 anos nem desenvolveu ainda. Ele não está nem desenvolvido. Então, muitas vezes, querem deixar aí, soltar na mão de crianças assuntos tão polêmicos que nem nós, adultos, conseguimos digerir de forma correta. Nós temos as nossas questões, né? Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria contar o meu relato pessoal para a gente entrar aí nessa questão. Que aqui nos Estados Unidos, não lembro se foi ano passado, ano retrasado, como eu falei aqui, a diversidade de culturas é muito grande, né? Na sala do meu filho tem indiano, chinês, americano, brasileiro, alunos de Porto Rico. Então, assim, é uma cultura mundial mesmo. É multicultural mesmo. E os Estados Unidos é acostumado com isso. Ele recebe gente do mundo inteiro e é normal, principalmente aqui na Flórida. Isso é normal você andar pelas ruas e escutar aí todas as línguas, isso faz parte do nosso dia a dia. E aí, um dia, meu filho chegou e falou, mãe, eu não quero mais comer carne. Eu tenho dó dos animais. Pronto. Fiquei em estado, assim, de alerta. Por quê? Porque a minha tradição familiar é matar a vaca em festa de família, Karen. Eu sou do agro, eu sou da pecuária. Os meus valores, né? Quem é campograndense aí sabe, a gente é de fazer festa, comemorando e faz parte aí, é celebração mesmo, é fartura. Isso são os nossos valores. Nada contra quem seja, mas não faz parte dos meus costumes, não faz parte, né? Também não fui a fundo, porque aqui nos Estados Unidos, quem sou eu na multidão, né? Então, assim, depois a gente vai falar muito dos instrumentos que a gente pode usar. Mas, como eu falei, eu estou aqui para oferecer um tratamento médico para o meu filho. Sou muito grata aos Estados Unidos por oferecer o que, infelizmente, eu não tenho no meu país. Mas fiquei preocupada, porque não é assim que eu penso. Eu sou católica, né? Falei, meu Deus, preciso fazer minha parte de mãe. Vem cá, meu filho, vamos conversar melhor sobre isso aí. Mostrei foto, mostrei como as nossas festas familiares, a nossa crença, os nossos valores. Mostrei na Bíblia o que eu acho que ele deve saber de mim. E aí, fiz a minha parte, que eu acho que o alerta aos pais é esse. Nós vivemos hoje num mundo que a gente tem a informação, a gente, enquanto é pequenininho, a gente tem como orientar, conversar, né? Outro dia a gente fala sobre o meu filho maior que está na middle school e as coisas já são bem diferentes por lá. Bem diferentes. O babado lá como diz forte. Lá a coisa é diferente. Outro dia a gente conversa. Mas eu estou falando ali de crianças de 5, 6, 7 anos, gente. Eu estou falando de pequenininhos, né? Nada contra os animais, mas não tá ali. E outra coisa, como eu falei para você, na sala tem indiano que acha que a vaca é sagrada, tem chinês que come cachorro, come escorpião, come barata, barata não, né? Escorpião. A escola tem que estar ali para oferecer o que a gente quer, que é matemática, inglês, né? Então, essa minha experiência me chocou. Eu falei, opa, peraí, preciso fazer minha parte, que eu sou do agro, eu sou da pecuária, eu sou tão forte, quero levar a minha tradição para os meus filhos, que eu acho isso fundamental, né? Tenho verdadeira, assim, adoro o que eu aprendi quando criança e quero levar isso para os meus filhos. Só que a gente não pode ter medo hoje em dia, eu acho, dessa onda de politicamente correto, que se eu não impor para o meu filho o que eu penso,
é um Alguém impõe. absurdo. Alguém vai impor. Não, alguém impõe. Né? É. Então, eu acho que essa pauta ambientalista, essa pauta aí de enaltecer demais os animais, isso me preocupa muito, porque nós viemos de um estado, nós somos de um estado extremamente forte com aquilo que é a nossa economia. Então, a gente precisa estudar muito antes de reproduzir o que está na mídia, que está tudo errado, né? Olha, eu vou deixar claro, porque a gente tem que fazer live assim, tudo deixando claro, né? Eu sou médica veterinária de formação. Me formei na Federal aqui do Mato Grosso do Sul. E o que acontece? Que muitos pais... o meu assunto favorito é falar justamente dessa questão ambiental. Mas nós não estamos falando de ecologia. Não é do cuidado com a natureza, que é importante sim, nós precisamos cuidar da natureza. Afinal de contas, né, quem que gosta de poluição? Ninguém gosta. Né? Quem gosta de lixo na rua? Ninguém gosta. Assim, ó, quem que gosta de desmatamento? Ninguém gosta. Só que, como você falou, Cíntia, está acontecendo um movimento silencioso que grita no nosso ouvido. É muito louco. Ele é tão silencioso que ele grita nos nossos ouvidos e os pais, eles não estão atentos. O que acontece muitas vezes, Cíntia? Os filhos, eles vão para a escola e a gente está naquela vida louca, trabalhando, vai, é uma loucura. A gente não para olhar isso daí. E, de repente, um belo dia, você acorda e percebe que o seu filho está com 16 anos, socialista, vegano, ou melhor, vamos melhorar isso. Vamos melhorar isso. Ó que beleza. Você percebe que a sua filha está lá deitada no sofá, assistindo a Netflix dela, socialista, vegana, com sovaco cabeludo e feminista. E com o iPhone na mão. Com o iPhone na mão, falando para você que a comida está ruim, que ela vai pedir o iFood. Né? Ela quer revolucionar o mundo de dentro de casa, exigindo que você faça. Qual é o problema? O problema é que isso está cada vez mais comum. Mais precoce. Por quê? Não, está comum. Está cada vez mais comum. Hoje, 2/3 dos jovens no Reino Unido se intitulam socialistas. E é a geração que mais usufruiu do capitalismo. É uma geração, meu Deus, é uma geração... Eu vou falar uma coisa boba assim, mas quando a gente vai para a fazenda, quando nós éramos crianças, nós passávamos 30 dias na fazenda. Né? As férias, né? Você vai para a fazenda, fica 30 dias. Sempre assim também. Não tinha luz, não tinha nada. E a gente passava um mês na fazenda. Os meus filhos, nós vamos para a fazenda tem tudo, iPhone, ai que horror. Tem Wi-Fi, tem tudo na fazenda. E tá ruim. Então nós vemos uma geração que está assim, usufruindo do melhor do capitalismo, mas quer ser socialista. E essa questão ambiental, Cíntia, a gente precisa se preocupar, não é só por conta disso. O problema todo é que aumentou demais o número de crianças veganas. E qual é o problema do veganismo? O problema do veganismo é que se você é uma mulher adulta, você já teve seus filhos, você decidiu, não, vou virar vegana, não quero mais, você vai fazer vai na nutricionista, acompanhamento nutricional, beleza, ótimo. Vai ter uns problemas, né? Que nós fomos feitos para comer carne, mas enfim. Só que a criança, ela está numa fase que não dá para ficar sem comer carne. O adolescente não dá para ficar sem comer carne. E aí, tem uma questão cerebral. Tem uma questão cerebral. O que eu acho pior, Karen, há uma inversão de valores muito forte nisso aí. Eu tenho um canal que eu compartilho as minhas leituras num outro aplicativo, não vou falar, senão derruba o nosso engajamento aqui. E você falou num tópico, justamente, mês passado nós estávamos falando sobre isso aqui, o privilégio de ser mulher, e a autora, ela fala muito dessa inversão de valores. Eu vou ler só um pedacinho para ver se você se identifica. Não é surpreendente que hoje tenhamos nos tornado tão moralmente cegos, pois a maldade cega, a ponto de gastarmos fortunas para salvar filhotes de baleia, enquanto assassinamos milhões de bebês na barriga de suas mães. Olha que
né? Você hoje, eu vi que você postou alguma coisa lá sobre justamente esse tema tão importante, Sério, tão sério. sério. É. E a gente está vendo aí que está tendo uma inversão de valores, supervalorizar alguns pontos, e A a vida natureza. humana, ela não está sendo valorizada. A vida Mas humana... aí, desculpa eu te cortar antes que eu esqueça disso, que é um ponto muito importante para os pais se atentarem. Gente, eu vou dizer uma coisa assim, vou começar a ensinar aqui quem está assistindo. Essas coisas que eu vou falar, que a gente está conversando aqui, essas pautas, né? Até mais ou menos a criança fazer uns 10 anos, até mais ou menos o terceiro ano, terceira série, quarta série, tudo é muito velado, tudo é muito sutil no material didático, tá? Quarta, quinta série depois, aí o negócio é escancarado e a coisa vai pegando volume, vai pegando força, tá? Então, o que acontece, Cíntia, que eu quero até que é um convite aos pais que pesquisem um termo chamado ecologia profunda. Eu já fiz um vídeo e os pais ficaram estarrecidos. Estarrecidos. Ecologia profunda é uma vertente da ecologia, tá? A ecologia profunda, ela acredita que o homem e a natureza, eles estão equivalentes. E eu brinco, poxa, então quer dizer que eu e uma cabra, nós temos o mesmo valor? Para eles eu tenho. Então o filhote de baleia tem o mesmo valor? Não, pera lá, calma aí, não é assim. Sabe por quê? Porque o pessoal da ecologia profunda, eles acreditam que tem gente demais no planeta. O planeta Terra não aguenta, então eles são a favor de algumas coisas. Exemplo, o assassinato de bebês. Meu corpo, minha regra, lembra? Meu corpo, minha regra? Então, assassinato de bebês, utilização de algumas coisas, que eu não vou dizer o nome que senão, né, algumas coisas, para diminuir a fertilidade da mulher, como aconteceu na Angola, acho que em 2018, Angola, enfim, na África. Em 2018, uma picadinha esterilizou em massa mulheres. Vocês entendem? É importante. Porque tem muita gente no mundo e a natureza não aguenta. E aí o que acontece que eu vou começar a mostrar para você? Não vou mostrar o material didático, tá? Quando você pega o material didático do seu filho, você começa a ver que as pautas ambientais, elas se repetem. E se você está pensando que vai aparecer assim o conteúdo, né? Um texto ali jogado. Não, não é não. Por exemplo, nesse material didático aqui, ó, vou colocar aqui. Aqui está em geografia. Tá? Não dá para mostrar, ó, direito, mas assim, aqui eles falam sobre problemas ambientais. Tudo bem, fala de lixo, quais são os problemas que o homem causa. O homem é sempre assim. É o homem e a natureza. O homem e a natureza. E mais especificamente, o grande vilão, quem que é, Cíntia? É o pecuarista. É o agricultor. É o agro, sabe por quê? Porque para fazer comida para esse povo todo, que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, você tem que produzir, você tem que ter espaço, mas, porém, contudo, não adianta você só fazer isso. Você manter o vilão, PIB. Né? É o vilão, não. Né? E os coitados. E a gente sabe que não é bem assim, né? Precisamos. Não, mas eles não falam disso, Cíntia. No material didático não fala isso. Que o agro alimenta 1 bilhão de pessoas. Essa questão de. Como é o nome daquilo? De emprego. Hoje, um salário de um peão de fazenda é muito melhor que uma secretária na cidade, gente. As pessoas não sabem. E ele tem água, luz, tudo de graça. Lá na fazenda, casa, ele não paga aluguel. E as pessoas não têm noção. Mas vamos lá. Aqui, ó, eles colocam tudo. Aqui, ó, vamos supor, o espaço rural também sofre grandes impactos com a intervenção humana, principalmente aqueles que têm origem na exploração econômica dos recursos naturais e na produção agropecuária. Aí você vai falar assim, Karen, mas é só nisso aí. Foi só aí que ele falou disso aí. Peraí, vamos lá. Vamos lá.
Aqui a gente tem poluição das águas. Vou pôr aqui para vocês verem. Olha lá o que tem, ó. Só que o único problema é que esse tiozinho aqui, que está com uma bomba postal, que os alunos não têm a menor noção, ele deve ser de uma chácara. Porque que grande fazenda vai usar uma bomba postal? Há 2 anos lá. Desmatamento, vamos lá, falar de desmatamento. Quem que é o responsável pelo desmatamento? O agricultor, o pecuarista. Aí você vai falar, Karen, mas não, é só aí. Eu tenho certeza que é só aí. Ah lá, ó, tem aqui também, ó, poluição do ar. Quem que é responsável pela poluição do ar? Se você está achando que eles vão falar que é o carro, né? Das fábricas. Não, 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 ó. É aqui, ó, quem que é, ó. É o nosso agro, né? Sim. É o agro. Aí, daí tá, não, Karen, é só aí. Ah, tá bom. Então vamos lá. ONU, preste atenção, né? ONU. Colocou ONU, gente, você já abandona com o negócio. ONU alerta para a poluição das águas por abuso de agrotóxicos no campo. Tá bom, é só aí. Só aqui. Aqui mais um pouco, qualidade de vida no campo, né? Aqui agrotóxico. E aí, gente, você tem no material didático inteirinho. Esses dias, Cíntia, presta atenção. Esses dias eu peguei um material de escola pública, da 7ª série, tinha 40% do livro de geografia falando mal do agro. Sabe o que é 40%? É isso aqui, ó. Ó. Karen, nossa isso conversa aqui já foi. Dá uma hora. Tá, parei, vai. Eu quero te fazer uma pergunta, assim, que muitas mães, eu tenho certeza que muitas vezes não sabem o que fazer, se surpreende, porque aqui o nosso papel, então, está sendo mães, pais, alerta, fiquem de olho o que essas crianças estão assistindo, o que essas crianças estão lendo, o que essas crianças estão aí debatendo nas escolas, porque nós precisamos estar por dentro disso para evitar aí futuramente a gente ser surpreendido com crianças totalmente que estão confusas, que não sabem o que falam. Alienadas, exatamente. O que você, conversando com essas mães, recebendo o material dessas mães, o que você considera adequado, as medidas, o que fazer, né? O que essa força de mães você está tendo aí, você está vendo aí diferença depois que você fez esse movimento? Olha, Cíntia, primeiro que as mães começaram a olhar o material didático mesmo, a ver o material didático, ver o que os filhos estão estudando. Porque até então, elas tinham uma confiança cega na escola. Mas o problema aqui não é a escola. O problema aqui é o material didático. Entende? Porque o material didático hoje, Cíntia, ele segue a BNCC, que é a Base Nacional. Obrigatório, né? Isso, a BNCC. Por isso eu até entrei nisso, né? Porque você mandou. Nós seguimos a BNCC, que é uma cópia do currículo obrigatório americano. E eles têm as diretrizes e o material didático tem que ter aquilo ali. Alguns materiais didáticos seguem à risca tudo, e alguns têm um pouco para ter aquele selinho, sabe o selinho? O selinho que segue as regras da BNCC, tá? E o que acontece? Hoje o conteúdo, ele foi substituído. Tem as pautas, que basicamente são as pautas da ONU 2030, e em cima dessas pautas é que ocorre o desenvolvimento do conteúdo. Então, o que eu falo para as mães? Primeiro, elas olham o material didático. Não gostou? Você viu, olhou lá, não, achei essa pauta feminista aqui para o meu filho, não gostei. Tá? Aluno de escola particular, ele tem 2 opções. A mãe pode ir lá, conversar com a professora, falar, professora, como que isso aqui foi abordado? Né? Porque, olha, eu não gosto muito dessa coisa de feminismo, eu acho muito radical, a gente tem que ter um meio termo, como que foi explorado isso? Tá? Ou ainda, se a mãe não quiser, não, Karen, eu não quero me indispor com a escola, você senta do lado do seu filho, né? Vamos colocar que tem 6, 7 anos, fala, filho, senta aqui, mamãe vai te contar uma coisa. E conversa com o seu filho sobre esta pauta. Exatamente. Tá? Ou a pauta que você não gosta.
quando eu me senti de mãos atadas por estar num país com tantas culturas, com tantas diversidades de crianças de todo o país, foi essa a minha decisão, porque eu me sinto assim, quem mora fora, que não está no seu país, nós somos uma areinha no mundo, né? E aí foi que pode ter sido apenas uma brincadeira, mas que acendeu a luzinha do alerta. Preciso conversar com meu filho sobre essa questão aí de o que é... Ele nem sabe o que está falando, gente. Uma criança de 6, 7 anos não sabe o que está falando. Muitas vezes ele apenas está aí dizendo o que ele ouviu, dizendo que ele leu algum livro. Então, somos nós que vamos falar, vem cá, senta aqui. É assim, 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 né? E por falar... uma coisa... pode falar. Não pode. Não, e uma coisa que eu quero chamar a atenção para os pais é que muitas vezes isso era uma coisa que eu acreditava, tá, Cíntia? Depois que eu comecei a fazer as análises, que eu percebi o quanto eu precisava vir e falar para as pessoas. Acordem que, assim, isso depende muito da nossa sociedade futura, né? Isso aqui acaba modulando as próximas gerações. E o que eu percebi? Às vezes a gente acha uma pauta lá, vou usar o ambientalismo, tá? Que foi uma das pautas que me fez ir até a escola conversar com meu filho, com a diretora da escola. Estava falando do agronegócio, do pecuarista, a mesma coisa. Eu fui até a escola. Só que, mães, não vão não vão chegando metendo o pé na porta. Não. Olha, eu preciso de ajuda. O que você pode fazer? O que você pode? Eu não quero que meu filho aprenda isso. Não entendo. Não adianta ele acreditar. Né? Porque as mães acreditam assim, esse movimento é para chegar já brigando com a professora. Pelo contrário. Vamos, olha, eu quero... Só que eu tive a sorte, né? Não sei se é a sorte ou a alegria, que a diretora da escola, ela foi muito clara, ela foi muito honesta comigo. Ela falou, Karen, eu não tenho opção. Tá na BNCC. Então, eu falei para ela, então, por favor, fale para a professora explicar o outro lado, porque o meu filho vive na fazenda. A gente tá na fazenda o tempo inteiro, né? E como que ele vai... E aí que vem o negócio que eu quero conversar para a gente mudar de assunto. Todos os anos falado a mesma coisa. Com o passar do tempo, só vai aumentando a quantidade de informações, mas as pautas são sempre as mesmas. Então, por isso que você pega um menino com 6, a menina com 6 anos, e você não faz nada. Eu vou dar um exemplo da pauta feminista agora. Você pega a sua menina com 6 anos, ai, que bonitinho, olha esse livrinho aqui feminista, ai, que bonitinho, ai, olha. Só que o problema é que ela vai passar o ano inteiro escutando isso, ela vai, o próximo ano, aí ela vai assistir o desenho com pauta feminista, ela vai assistir o youtuber, sei lá, né, o youtuber falando do feminismo, até que vai se estabelecer uma crença. E aí, quando chega com 12, 13 anos, mãe, pai, você não é mais o super-herói. Acabou. O super-herói vai ser o youtuber. Não vai ter o mesmo peso, a sua referência não vai ser muitas vezes você, e aí já é tarde demais. É como eu falei, que pauta para outro dia, quando eles estão lá no middle school. Hoje eu vejo total diferença, né, do meu filho de 13 anos, que, graças a Deus, eu consegui ter essa visão, e desde de assuntos polêmicos, eu e meu marido, a gente tenta sempre orientar conforme os nossos valores, conforme a nossa crença, porque lá já está escancarado. Não tem mais. Lá já não tem mais. E uma outra coisa que eu falo para os pais, assim, você encontrou alguma coisa que você realmente não gostou? Vou dar um exemplo, ideologia de gênero, né, que nós encontramos hoje na pauta da diversidade. Hoje tudo é diversidade. Tudo isso já é para preparação da cabecinha das crianças para a introdução na ideologia de gênero. Aí eu falo, vão até a escola. Vão até a escola, reclamem. Diretora, isso aí eu sou até meio... eu sou aquelas... a diretora não gostou, a professora não gostou, monta um grupo de mães. Escola particular. Precisa se escola ajudar, particular. Né, precisa. A gente precisa, só que, mães, Cíntia, pais, precisamos aí fazer só força. que
Só que, Cíntia, eu quando fui buscar, eu não tive. As mães, então, é assim, é, eu falo, escola particular você faz isso, escola pública você já vai na maciota, porque o negócio ali é diferente. E essas questões ideológicas, né, essas questões de viés ideológico na escola pública, gente, ela está muito mais avançada, tá? Então, mães de escola pública, a melhor coisa que você pode fazer é conversar com o seu filho. Ponto. Tá? Se você se sentiu muito lesada, você pode entrar no Ministério, na Procuradoria Geral? Não, eu vou lembrar onde é que é. Você pode procurar, você junta as provas daquilo que você realmente assim, não aceita de jeito nenhum. Exemplo, estão falando de sexo lá com criança de 10 anos, criança de 9 anos, que está na BNCC, né? Mas você se sentiu lesionada. Escola particular é uma coisa, escola pública é outra. Tá? Inclusive, a gente tem que analisar cada caso, cada família. Se a família realmente estiver aí incomodada, seus valores estiverem, eu acho que isso aí é uma coisa muito particular e individual, mas se você não fizer, vão fazer por você. Por você. O seu papel será brevemente substituído aí e outras crenças, outros valores virão na cabeça do seu filho, né? Mas tem que tomar cuidado também. Não, só uma coisa também que já passamos de 40 minutos, eu tô com medo. Meu Deus. Ai, não, calma. Eu juro que é uma última coisa, assim, que é sério. O dia que um assunto que você realmente não gostou, você nada. Tenham o cuidado de expor o seu filho em grupos de WhatsApp. Não exponham. Grupos de mães. Não façam isso, tá? Por quê? Tem muitas mães que não concordam e, além de não concordar, elas vão lá na escola e fazem. Tem muitos professores, eu não estou dizendo que isso é geral, por favor, mas principalmente professores de escola pública e alguns de escola particular, eles acabam perseguindo as crianças. Então, assim, tenham esse cuidado, não coloquem em grupo de mães. Se você quiser conversar, fala, gente, eu quero me encontrar pessoalmente. Ponto. Ótima isso às vezes, ótima dica. Às vezes as mães falam assim, mas o que é? Gente, isso é muito sério, sabe? A mesma escola pública, escola particular, e quando for até a escola conversar sobre o assunto, ir na maciota, ir na educação, tem que ir na educação, lembrando que aquela professora, aquela orientadora, ela tem que ser sua aliada. Você não quer briga com a escola, tá? E também e também deixe bem claro que você não quer que o seu filho seja perseguido, tá? Deixe bem claro. Não é fácil, mas pais, precisamos fazer a nossa parte. E como prometido aqui, a gente tem a pausa para um cafezinho, a gente tem uma conversa boa, mas a gente precisa falar de livros, Karen. É o meu compromisso. Então, esse livro eu já falei aqui, gosto muito. Ele é ótimo. Foi escrito por um professor que trabalhou há mais de 30 anos. Pais, mães, vocês precisam ler esse livro. Porque existe algo muito por trás do currículo. Então, nada contra a escola, até mesmo o professor fala. Eu não estou falando aqui para atingir professor, eu estou falando da realidade. Existe algo por trás desse currículo obrigatório que é muito, digamos, sujo. Sei lá, palavra forte, mas é importante. Então, assim, eu só queria ler um pedacinho só para ligar o alerta. 2 instituições atualmente controlam a vida das nossas crianças: a televisão e a escola, nessa ordem. Ambas reduzem o mundo real da sabedoria, da coragem, da temperança e da justiça. Então, em séculos passados, o tempo da infância e da adolescência era ocupado por trabalho real, caridade real, aventuras reais e uma busca realista por mentores que pudessem ensinar aquilo que realmente se quisesse aprender. Então, vejo um resumo que eu fiz com a minha reflexão. Enfraquecimento da família
Existe uma manipulação, existe uma Sim. enganação para enfraquecer as famílias, para criar aí estudantes sem autoconfiança, manipulados e estudantes que não conseguem resolver os seus próprios problemas pessoais. Então, gente... São estudantes que não conseguem pensar. Exatamente. Já parou? Por favor, não consegue pensar. E eu quero a sua indicação, porque já conversamos 45 minutos e o tempo... Menina, eu sou boa para isso. Ei, eu sou boa para isso. Eu fico conversa horas. Então, mas, deixa eu falar. Eu Bom, quero que, para encerrar esse nosso bate-papo, quero pedir a indicação de um livro. Se você quiser ler uma frase, um trecho, fica aí à vontade para tentar resumir tudo isso que a gente falou hoje. O que os pais precisam ler que resume o que a gente está falando hoje aqui. Tá. Pode ser 2 livros? Pode ser 3. Tá. 3? Não, 3. 3. O pior é que eu tenho 3. Eu não quero, eu tenho 3. Ó, um livrinho, né? Que tem gente que tem uma preguiça de ler, que não é o nosso caso. Ó, fininho, tá? Esse aqui, ó, Maquiavel Pedagogo. Muito bom, excelente. Ó, eu vou dar aqui, ó. Quem quiser dar print aí, Maquiavel Pedagogo. Eu vou deixar salva a live e vou deixar na legenda os livros que a gente comentou aqui hoje. Quem perdeu, só pegou um pedacinho, vai ficar salva no meu perfil, gente. Ó, e aí eu vou ler um pedacinho, daí eu vou dar a outra dica. Tá. E olha, por acaso, o capítulo que eu peguei. A escola contra a família. Olha, parece que a gente combinou, né? Não combinamos, hein? Aqui está escrito assim, ó. As famílias sentem-se cada vez menos capazes de assumir suas tarefas educativas tradicionais face à complexidade dos problemas e a uma massa inabarcável de informações. Elas desejam, portanto, que uma maior importância seja dada aos aspectos éticos, morais e cívicos da instrução educativa. Ou seja, sabe o que acontece? Não sei se você já percebeu como que tem o tal dos ideólogos da educação do que dos outros, sabe? Todo mundo sabe mais do seu filho do que você. Então, este livrinho aqui, ele é diferente desse do emborrecimento programado. Este livrinho aqui, ele fala sobre as técnicas de lavagem cerebral. Como assim, Karen? Não é possível. A dramatização, por exemplo, que o seu filho vai lá na frente, né? Falar sobre a redação que o seu filho faz. Gente, olha que loucura! E aquela coisa assim, sabe? A neve é preta, né, gente? O seu filho vai... Todo mundo falando que o seu filho vai falar o quê? É preta, negra. Então, ó, este livrinho aqui, sensacional. Baita reflexão. Outro livrinho. Esse daqui é para os pais que já estão um pouquinho mais na frente, que já deram uma analisada no material didático, já estão mais... Mas querem entender por que eu tenho que ter medo do feminismo no material didático, por que eu tenho que ter medo do homossexualismo político, do ambientalismo. Este daqui, ó, ele é do ano passado, ele é novo, é super novo, ó. Ó, Educação Unesco, a clonagem das mentes. Este livrinho aqui, gente, ó, tanto é que isso aqui eu estudei, ó. Eu não tenho como eu tive. Já vou providenciar. Ele é ótimo, ele é do ano passado e ele fala sobre a Unesco, gente. Sabe do que fala do emborrecimento programado e da parte suja que tem por trás? Este livrinho aqui conta tudo o que é esse por trás. Entendeu? É um livro para ser... Ó, eu estudei esse livro, para não falar que eu li, eu estudei. E por último, eu tenho ele em PDF. Gente, nós não podemos ter preguiça de estudar educação de filhos. Não. É o que eu falo todos os dias. Pelo amor de Deus, mães, precisamos estudar educação de filhos para a gente preparar aí os nossos filhos, que essa geração, olha, vou te contar, Karen, tá difícil. E o último, eu não tenho o livro aqui em mão, porque ele está em PDF, mas eu anotei o nome justamente para os pais. Mas não, assim, ó, para os pais, se eles lerem isso daqui, eles já vão entender essa questão ambiental. Excelente. Tá? Excelente. Mas é do Roger Scruton, que é Filosofia Verde. Como pensar seriamente. Programado, Maquiavel Pedagogo e Educação Unesco. Fechou. Sensacional. Acho que temos aí ótimas indicações. Conversamos 50 minutos. Estou prestes a derrubar a nossa live. Muito obrigada. Já quero Imagina. Já quero outra live.
bom. Vamos combinar. Eu acho que esse é um assunto que eu gosto de falar muito, que eu acho que os pais precisam aí assumir as rédeas da educação dos seus filhos, dessa educação moral. Eu acho que os pais precisam estar alerta e precisam assumir essa responsabilidade. Obrigada, foi muito bom. Imagina! E até a Eu que próxima. agradeço. Um beijo para todo mundo que acompanhou, né? 2 da tarde, quer dizer, aqui é 2 da tarde, né? Aqui também. Muito obrigada. Aí também? Então, um beijo para todo mundo. Ó, e assim, olha, quem quiser, eu sempre falo, me mandem material didático, lá tem um e-mail ali no meu perfil. Só tenha um pouco de paciência, porque às vezes a minha caixinha tem bastante coisa. E, enfim, Isso, gente. muito obrigada. Contem Da comigo. Karen, tem muito conteúdo muito interessante para a gente refletir, para a gente pensar a respeito e precisamos fazer a nossa parte aí. Obrigada, Karen. Um beijo para todo mundo. Beijo, tchau.